R$300 por mês, por 20 anos, e a cada ano se aumentar 10%, você vai ter R$500 mil daqui a 20 anos. É melhor você ter lá na frente do que você não ter. Segunda, o tempo vai passar você querendo ou não. Ah, Duda, mas R$500 mil daqui a 20 anos não vai ser tanto. É melhor ter R$500 mil daqui a 20 anos que ser pobre igual você é hoje, né? Bem melhor, caramba. A não ser que você seja essa mula aí que fica falando que eu posso morrer amanhã, que não sei o que lá, você vai estar de qualquer forma. Você prefere ter lá na frente 300 mil, mesmo que a inflação tenha mudado a equivalência disso, ou não ter nada? Ou você quer dever 300 mil? Quer tá devendo, né? Tá trabalhando pra pagar boleto ainda. O tempo passa muito rápido. Mano, você tem a mesma idade que eu. Cara, faz 23 anos que a Torre Gêmea caiu. Doido isso, né, 23, cara? Mano, foi mais de 2 décadas. Se eu tivesse começado a investir um pouquinho no investimento legal, hoje eu já teria mal grana. Investimento. O que é investimento? É um lugar que você põe seu dinheiro e ele se multiplica sem você ter que fazer nada. Só que aí entra aquele ponto que eu falei lá no começo. Investimento serve para multiplicar o que você ganha trabalhando. Então, quanto mais... Pra pobre, é trabalho. É trabalho que vai mudar a tua vida, não é investimento. O investimento vai te mudar a tua vida no longo prazo. Só que você vai ter que trabalhar por bastante tempo para você alcançar 1 milhão, por exemplo. Quanto mais dinheiro você tiver, mais juros, mais dinheiro vai pingar para você, só por você ter aquele dinheiro lá. Vamos simplificar aqui. Hoje em dia tá um pouco menos que isso, mas até pouco tempo atrás... A maioria dos investimentos seguros, tranquilos e conservadores estava pagando 1% ao mês. Isso quer dizer que se o Igor ele investir R$10 mil, vai pingar 100 conto por mês, sem você fazer nada. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Tá? Para quem não sabe, renda ativa é a renda que a gente tem que fazer uma atividade, por isso ativa. Eu tenho que trabalhar para ganhar meu salário. Eu tenho que vender paçoca para ganhar o dinheiro da venda da paçoca. Renda passiva é a renda que entra sem eu ter que fazer nada. Investimento é uma fonte de renda passiva. Você vai juntando, botando e cada vez mais você vai ter muito mais dinheiro. E aí quando você for ver lá na frente daqui a 20 anos, se você somar tudo que você pôs, vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Faz de conta que você botou R$300 por mês investido por 20 anos. Todo mês 300. Se você for somar tudo daqui a 20 anos, você botou lá 20 mil. Tô chutando toscamente aqui. Mas aí quando você vai ver o saldo, tá 300. Aí você fala, mano, como que tá 300 se eu só pus 20? É a mesma coisa do cartão de crédito. Como que tá 30 se eu só devia 2? Só que aqui é por teu benefício. Os juros compostos vão trabalhando a teu favor. Lá na frente você vai ter uma grana muito boa, que é muito mais do que o valor que você investiu. E aí, isso é importante. Esse é o tipo de conteúdo que eu falo no canal. Sobre o que é investimento. É um lugar que multiplica seu dinheiro. E quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir investir. Quer ver, ó? Eu tinha feito uns cálculos de quanto que você precisa juntar para ter uma grana X. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Aqui, ó. Por exemplo, se você investir R$300 por mês por 20 anos e a cada ano você reajustar, você aumentar 10% do valor, porque assim, ninguém vai investir 300 por 20 anos. Pô, esse ano eu invisto 300, ano que vem eu aumento para 320, depois 350, né? Se você investir 300, e ó, tô falando 300, ai Duda, mas não me sobra 300, vai fazer renda extra, né? Se você fizer um churrasco por sábado, você já ganha 300 conto por sábado. Se você fizer vender paçoca, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fui vender paçoca na rua, né? Comprei uma paçoca no Mercado Livre, lá vinha com 100, paguei R$19. Vendi lá tudo lá, tipo, em 1h30, fiz R$113 de lucro em 1h30. R$300 por mês, por 20 anos, e a cada ano se aumentar 10%, você vai ter R$500 mil daqui a 20 anos. Ah, Duda, mas R$500 mil daqui a 20 anos não vai ser tanto. É melhor ter R$500 mil daqui a 20 anos que ser pobre igual você é hoje, né? Bem melhor, caramba. Aí olha isso. Se você conseguir se você conseguir investir R$1.000 por mês por 20 anos, e a cada ano se aumentar 10%, daqui a 20 anos você vai ter 1.600.000. Então, você percebe? Mano, é grana, velho. Hoje, tá? Não tô considerando a inflação. Hoje, 1.600.000 é R$16 mil caindo na minha conta. Eu e a minha esposa, a gente vive com 4. Hoje. Caramba, é muita grana, né? Esses caras que fazem isso, o trabalho deles é esse. Ele investe nessa...
É o lazer, trabalho dele é fazer dinheiro, tá ligado? É diferente do pobre. O pobre ganha dinheiro por causa do trabalho. Exato. Não é o trabalho dele. Outro nível aqui. Entendeu? E o cara aqui, por exemplo, você pega o Luiz Barsi, né? Ele tem acho que 84 anos. Mano, ele se diverte, entende? Então, o tempo vai passar você querendo ou não. Você entender que é melhor você ter lá na frente do que você não ter. Segunda, o tempo vai passar você querendo ou não. Então, se você hoje tiver 10 mil, vai pingar 100 reais na tua conta por mês. Se você tiver 100 mil, vai pingar 1.000 reais todo mês sem você ter que fazer nada. Se você tiver 500 mil, vai pingar 5 pau por mês sem você ter que fazer nada. Então, já começa por aqui, ó. Às vezes a pessoa acha que investimento é coisa de milionário. Não, não é. Se você conseguir juntar 300 mil, já vai pingar quase 3 pau na tua conta. Mano, hoje de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo, que é 1.400. Se você tiver 300 mil, já vai pingar sem você fazer nada. Você não tem que trabalhar, não tem que cortar cabelo, não tem que pegar nada. Só de ter lá 300 mil, já vai pingar 3.000 reais na sua conta, que é o dobro do que a maioria dos aposentados que trabalharam a vida inteira, que nem um camelo, tá ganhando agora que é velho e não tem dinheiro nem pra pagar um plano de saúde. Por isso que é tão importante investimento. Tô falando que 300 mil é fácil. Só tô falando, não pense que é coisa de milionário. Tem gente aí que talvez consegue vender uma coisa, vender um carro, fazer um negócio, montar 300 mil, 3 pau. E quanto mais você tem, mais vai ser a renda passiva que você vai ter. Como a gente falou, 100 mil dá 1.000, 300 mil dá 3 mil, 500 mil dá 5 mil. Esse é o segredo dos juros compostos nos investimentos. Da mesma forma que existem juros no cartão de crédito, só que é pior do que o de investimento, pior, né? Bem pior. Mas o raciocínio é esse. Por exemplo, às vezes a pessoa me escreve: Duda, eu tô devendo 20 mil reais no cartão. Eu falei: mano, velho, você comprou um Corsa, mano, no cartão? O que você fez que pagou 22? Não sei, Duda. Era 2.500 e quando eu fui ver, hoje tá 30 mil, tá 20 mil. Isso é o juro composto. Você não paga, cada vez mais o preju é maior. A mesma coisa acontece aqui no mundo dos investimentos. Poupança, só que poupança rende muito pouco, é muito ruim. Por isso é considerado o pior. Mas, ai, Duda, eu odeio investimento, então deixa na poupança, deixa sem vista. A poupança pelo menos tem liquidez, o que pode ser um problema também. Aí eu vou falar de alguns casos que tem e alguns que não tem aqui. Mas pode ser um problema porque a pessoa agoniada vai lá e pega toda hora, exatamente. Nossa, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Por isso que é bom o nosso investimento estar separado da nossa conta normal. Não deixe o seu dinheiro investido na sua conta do dia a dia. Vai sumir. Óbvio que vai sumir. A gente vai sumir, né? Então, poupança é isso. Agora, o que é um CDB? CDB, eu acho que é o investimento... Outros exemplos. Eu posso citar nome de banco aqui? Pode. Tá. Caixinha do Nubank, cofrinho do PicPay, porquinho do Banco Inter. 3 nomes para o mesmo serviço, só que cada um dos bancos tem um nome diferente. O que é isso? É uma poupança. Só que rende mais que a poupança, já é muito melhor. Mas por que rende melhor? Porque banco digital tem menos taxa, então eles dão mais lucro para a pessoa. Banco digital, tem muita gente que não tem medo de investir porque tem medo de banco digital. Banco digital também é supervisionado e fiscalizado pelo Bacen, assim como o bancão, qualquer bancão, tá? Também tem várias coberturas que eu vou falar aqui já que é o FGC. Você vai lá, você vai colocar o dinheiro no caixinha, no porquinho ou no cofrinho lá, e ali você vai botando, ele vai se acumulando tudo num lugar só. Igualzinho a poupança, só que rende bem mais e é identicamente segura quanto a poupança. CDB. O que é um CDB? CDB é quando você empresta dinheiro pro banco e depois o banco te devolve com lucro em cima. E aí aqui tem muita gente que pensa: eita, mas pera aí, isso aí tá com cara de golpe. O banco tá pedindo dinheiro emprestado? O banco é multimilionário? Pra que ele precisa do meu dinheiro? Não sou trouxa não, ouço muito isso. Isso aí é golpe, isso é pirâmide. Não, galera. Quanto mais eu tenho conhecido pessoas ricas, eu tenho percebido que rico ama enriquecer com o dinheiro dos outros. Ama. Né? Não usa o dinheiro dele, ele usa o dinheiro dos outros pra enriquecer. Banco faz exatamente isso. Porque banco até pode quebrar. É muito difícil quebrar banco no Brasil. Mas até pode acontecer. E se der ruim, ferrou. Aí que o bicho pega. Não vou investir não vou correr esse risco não. Vou guardar no colchão. Vou guardar no colchão, que é muito mais seguro. Daqui a 10 anos não vai valer nada por causa da inflação, né? Aí esse é um ponto importante também.
Mano, não dá, velho. Deixa eu focar aqui. É difícil, cara, porque o que acontece? Pobre tem muito problema financeiro, irmão. E aí é tudo isso aí, cara. Sim, porque é mesmo. É muita coisa pra falar. Agora, o Tesouro Direto, se der ruim, eles emitem dinheiro no Banco Central e pagam quem tá devendo. Então ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Ele normalmente rende um pouco menos que o CDB, mas tá ali, tá pertinho ali, ótima opção para quem quer investir. Aí, vamos pegar agora o caso do LCI e LCA. É um investimento muito bom, ele é idêntico ao CDB. O Igor vai pro banco, investe R$1.000 no LCI, só que qual que é a diferença? Letra de crédito imobiliário. Em vez de o banco pegar esses R$1.000 que você botou e eu emprestar pro Etevaldo... Ele vai comprar um imóvel. Não, ele vai emprestar para alguém que quer investir no setor imobiliário. Entendi. E aí, esse é o tipo de investimento para quem é conservador, que quer segurança, que não quer correr riscos. Porque há 2 anos atrás, 3 anos, quando alguém falava de investimento, eu pensava o quê? Naqueles caras lá com aquele monte de televisãozinha, aquela gritaria. Eu falava, Deus me livre, isso aí não é pra mim não. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nem existe mais aquilo, inclusive, né? Aí... Renda fixa é o lugar que você põe teu dinheiro com segurança total. Claro que nunca tem segurança total, porque pode virar uma Argentina aqui de repente. Por isso que é importante a gente diversificar. Mas vou falar de um jeito que o pessoal entenda. Tão seguro quanto a poupança. Ninguém tem medo da poupança. Apesar de ter dado ruim há muitos anos, lá na época lá do Collor, lá. Ninguém tem medo de deixar dinheiro na poupança. É seguro igual, tá? Aí, algumas opções de investimento que a gente tem na renda fixa, que é seguro, tranquilo, conservador pra quem é cagão e não quer perder dinheiro nenhum. Tudo bem, a maior parte do que eu tenho tá aqui. Esse cara tem que botar tudo na renda fixa. Poupança, caixinha, CDB, LC, LCA, Tesouro Direto. Acabou. Se o banco quebrar, esses investimentos como poupança, caixinha, CDB, tem outros, letra de câmbio e tal... Eles têm um seguro chamado FGC, que é um seguro que cobre até 250 mil se quebrar. Então, assim, digamos que você investiu no banco X, num desses investimentos que eu falei, e ele quebrar, o FGC devolve o valor que você tinha. É seguro? É. É bom? É. Mas, Duda, e se vários bancos quebrar de uma vez? Aí ferrou. Tem o perfil moderado, que é o meu. A maioria tá na renda fixa. Agora, tem uma parte que eu aceito correr o risco porque eu quero ganhar mais dinheiro do que simplesmente 10%. Então, hoje, 30% do que eu tenho está em cripto. 50% está na renda fixa e 20% está entre ações, fundo imobiliário e outras coisas. Tá? Então, eu tô nesse. E a gente tem o terceiro, que o cara ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente. Que é o cara que bota tudo na renda variável. Ou o cara é muito burro porque ele não entende nada e já vem sedento aqui porque ele quer ganhar dinheiro rápido e se ferra. Ou ele é muito inteligente. Aí Estudou, o cara... tipo Luiz Barsi. Né? Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa de Valores. O cara só investe em ações. Só que ele é o cara que, mano, o cara manja tudo de ações. Ele nem investe em renda fixa. Tipo, eu preciso saber o que eu tô fazendo também. Sim. Né? Esses dias eu já recebi mensagem, tipo, gente assim, Duda, foi mandado embora. Qual cripto você acha que eu posso investir minha rescisão? Falei, tá louco, mano? Tua rescisão, mano? Você vai botar tua rescisão... que é o valor que pode pagar o leite da tua casa aí, numa criptomoeda que pode dar ruim da noite por dia. Burro, cara! Foi isso, tipo isso. Eu falei, tá louco? Não faz isso não. E aqui, por que eu falo que ele é muito burro? Porque tem muita pessoa que não tem estudo nenhum, que já começa aqui. Bota tudo. O cara que não tem o senso crítico... Ele vai ouvir o fulano, é isso. Aí ouviu, então é isso. Aí, não, o senso crítico é você ouvir os dois lados, e esse é um ponto que tá muito ruim no Brasil, que tá polarizado, né, principalmente em questão de política, mas ouve aquele e ouve esse também. Pra Imprime a tua própria experiência e vê como aquilo se aplica na tua vida. Sim. Não é porque eu tô falando que é verdade absoluta. Eu tô falando a minha verdade. Sim, exatamente. Né? Pode ser que pra tu precisa ajustar aqui e ali. E faz sentido o que eu tô falando. Pode ser que o que eu tô falando não faça nenhum sentido. Isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau.